Bom dia, viu? Boa tarde ou boa noite, né? Qualquer hora que vocês estiverem me assistindo aí, né? Fazendo esse curso, né? Nos capacitando para tratar melhor lesões, tá? Sejam bem-vindos mais uma vez, tá? Bom, o tema da nossa aula é a avaliação de pele e mucosas, né? Como nós já vimos nas aulas anteriores, a pele é um órgão muito importante. Ela desempenha várias funções e principalmente a de proteção de nós. A partir do momento, né, a nossa proteção, a partir do momento que ela sofre algum tipo de lesão, nós temos então aí, né, a perda dessa função de proteção e nós estaremos frágeis, né, a infecção e outras coisas mais, tá? Então, levando-se em conta, né, que a nossa pele ela tem função estética, protetora, de barreira, de termorregulação sensorial, cabe a nós da enfermagem e da saúde oferecendo cuidados, orientações para, né, a preservação dessas funções, tá? A avaliação dermatológica, gente, ela consiste, olha aqui, em buscar informações por meio da anamnese, ou seja, da entrevista, tá? E do exame físico, sendo essencial esse último, ou seja, o exame físico, a aplicação de métodos propedêuticos de inspeção e palpação, tá? E aí a palpação, a técnica de compressão, de comprimir, né, de dígito-pressão e de vitropressão, elas são importantes. Não tanto a vitro, que é feito em casos mais específicos, em exames de boca, de lesões de boca, que não vai ser o nosso caso, tá? Mas a compressão e a vitropressão, a compressão principalmente em membros inferiores, ela é muito importante, tá? E a dígito-pressão para a verificação de edema e outras coisas mais. Então, a avaliação dermatológica compreende a anamnese e o exame físico. Bom, a avaliação dermatológica, olha, bem feita, ela requer, tá? Um local claro, né, de preferência com iluminação natural. Se for utilizar a luz artificial, lembrar que determinadas fontes de luz podem alterar a percepção de cor da lesão. Nós vamos ver nessa aula que as cores, elas nos dão dicas de que lesão, de que tecido pode ser aquele. Se é um tecido viável ou se é um tecido inviável, tá? O usuário profissional deve estar em posição confortável para ambos, tá? Sendo que o usuário deve estar protegido do frio e correntes de ar, e para manter sua privacidade. Somente a área examinada deve ficar exposta. Na medida do possível, devemos atender a essa orientação, viu? Expor totalmente a lesão para que possa ser visualizado os tecidos adjacentes. Eu tenho uma lesão e o adjacente é aquilo que está em volta. Se tem mais, se está íntegro e como é que está. Eu tenho que descrever, né, esses tecidos adjacentes. Tá? E é importante também, pessoal, conhecer os marcos anatômicos de referência para facilitar a localização e o registro correto das alterações encontradas. Ou seja, nós temos aí regiões, por exemplo, aqui, olha, né, a região infraclavicular, a região deltoide, definido como uma região, né, e nós estudamos anatomia justamente para endereçar corretamente onde que estão as alterações, onde serão feitos os procedimentos, né, olha, a região glútea, a região sacral, que engloba toda-se uma região, a glútea. Olha aqui, assim, são, né, bastante utilizadas por nós. Então, a importância de saber anatomia para que possamos inserir corretamente. Para que se o paciente tiver múltiplas lesões, numa eventual avaliação do prontuário das anotações, não, que não possa ter dificuldade na leitura dos registros, na interpretação dos mesmos. Bom, nós temos aqui, eu vou apresentar para vocês 7 aspectos críticos que são importantes no tratamento de feridas,
tá? Que é a coloração na avaliação das lesões, que é a coloração, o odor, a drenagem, a extensão e a pele circundante, tá? A dor e as bordas das lesões. Então, vamos lá. Primeiro, a coloração do leito da ferida, né? Nós temos aí basicamente, claro que variando um pouco de mais claro a mais escuro dessas três cores, né? Nós temos o amarelo, o vermelho e o negro, né? Tecido necrótico. Então, vamos lá. Ó. O que o tecido amarelado pode ser mais esbranquiçado, né? O amarelo mais branco, o que ele pode significar? Pode significar três coisas. Vamos lá. Então, a primeira é o exudato purulento, ou seja, o pulso com textura espessa e odor, sinalizando sinal de infecção. Então, eu posso ter a suspeita de que, do que o verde e amarelo na lesão, primeiro pode ser o quê? Pode ser um exudato purulento. Segundo, pode ser fibrina, né, que é o produto final da cascata de coagulação sanguínea, que junto com as plaquetas forma trombos, tá? Cria uma camada endurecida e de difícil remoção. Então, pode ser um tecido fibrinoso, necrótico, porque tem a presença de umidade e ele não escurece, tá? Isso aqui, quando tem umidade, não vira enegrecido, tá? Pode ser também crosta, que é um tecido necrótico parcialmente solubilizado, com cor que varia de acinzentada até castanha amarelada. Então, se tiver cores tendenciosas a amarelo numa lesão, pode ser exudato purulento, fibrina ou crosta, que é tecido necrótico parcialmente solubilizado, tá? Também temos a coloração amarela no leito da ferida, né? É observada no tecido de granulação, local que deve sempre estar limpo, tá? Hidratado e livre de agressões. Quando esse tecido se torna mais rosado, mais claro rosado, é indicativo de má circulação arterial. Quando se torna um vermelho escuro, indica a necrose iminente com possível infecção desse tecido. Um tecido de granulação saudável é aquele de cor vermelho vivo e aspecto úmido. É o nosso objetivo. Geralmente nós pegamos aí, começamos a tratar uma lesão com a presença de tecido amarelado, de tecido enegrecido, vamos fazendo cuidados, a limpeza, colocando aí coberturas para que, né, esses tecidos amarelo e negro, eles vão dando lugar ao tecido de granulação, um tecido vermelho, tá? Por fim aqui, aquele tecido que tiver cor enegrecida, ele é um tecido necrótico ressecado, tá? Com exceção da gangrena seca, tá? Que é causada por isquemia intensa e geralmente está indicada a amputação. Esse tecido negro ele deve ser removido, desbridado, tá? Para permitir que novas células preencham o local. Esse desbridamento ele pode acontecer de maneira mecânica, tá? Com auxílio aí de bisturis, de agulhas, de tesouras, de pinças, tá? Ou ele também pode ser feito de maneira química, com auxílio aí de medicamentos, tá? Com auxílio aí de colagenases, tá? Ou então, extrato de papaína. Bacana? Então, vamos ver aqui um pouco do tecido, olha, os tipos de tecido aí mais, né, na prática e visualmente. Então, aqui nós temos um tecido necrótico, enegrecido, tá? Nós temos aqui, olha, um tecido que tem muito amarelado, tem um pouco de vermelho, mas tem, né, muito amarelado. E aqui, né, aqui, pela literatura, né, de onde foi tirado isso, pelo protocolo, aqui, né, está indicando que tem infecção, tá, e que tem necrose liquefeita, ou seja, eu tenho amarelo, tá, vermelho, amarelo, e o amarelo aqui está significando duas coisas.
né? Que é necrose liquefeita e que é infecção, tá? Aqui, olha, nesse aqui nós temos aqui, nós não temos infecção, mas temos necrose liquefeita, olha, que é a fibrina. Lembrei aqui, olha, fibrina e crosta de tecido necrótico, tá? Então, aqui nós temos um tecido muito fibrinoso que por baixo dele está o tecido de granulação. Então, a intenção de um curativo seria remover mecanicamente, né, esse tecido fibrinoso, tá? E aos poucos o tecido granulado ele ia aparecendo, tá? Aqui nós temos o tecido de granulação, 100% granulado, com alguns pontos amarelados, né? Mas que são poucos, tá? E aqui nós temos o tecido de epitelização. Ô, professor, qual que é a diferença de uma granulação para um tecido de epitelização? Reparem aqui que sobre o tecido de granulação formou-se uma pequena camada de epiderme, tá? Uma pequena camada, então ela já está mais protegida. Muito provavelmente essa lesão aqui ela vai fechar rapidamente, porque ela já está além do seu tecido de granulação que está por baixo, está vindo aqui uma camada de células da epiderme. Então, pois bem, é reconhecer o tecido, né? Continuando, né? Isso, olha, o tecido enegrecido, então a necrose seca, tá? Aqui, nessa lesão, percebam só, é uma lesão que com vários tipos de tecido, eu tenho um pouquinho de tecido de granulação, um pouquinho de necrose de, de aqui de fibrina, que é uma necrose liquefeita, úmida, olha, necrose úmida escura. Eu tenho aqui uma necrose úmida clara, tá? Com bastante tecido de granulação, tá? E aqui eu tenho um tecido todo vermelho, que é um tecido de granulação 100%. Bacana, né? É isso aí. Então, o objetivo aqui, né, das lesões aqui, olha, o objetivo de um curativo nessa lesão é preservar a integridade desse tecido de granulação, e aqui, além de preservar o tecido de granulação, que é pouco, né, nós temos que retirar ao longo do tempo esses tecidos, essas necroses úmidas, esses tecidos fibrinosos, tá? Bom, nós temos que avaliar na lesão também é o odor da ferida, né? O odor que essa lesão pode estar exalando, né? Olha, embora as feridas saudáveis não costumem apresentar odor, sua ausência não exclui a chance de ali existir infecção. Feridas que abrigam grande quantidade de tecido necrótico por muito tempo apresentam um odor pútrido, ou seja, de putrefação, né? Pútrido vem de putrefado, tá? Associada à presença de tecido em decomposição. Um odor de frutas doces associado ao exudato esverdeado costuma aparecer em infecções por pseudomonas aeruginosa, tá? Muito comum em lesões de pacientes internados, tá? Muito comum. Então, aí, olha, uma dica de um odor de frutas, né, de frutas, um odor mais adocicado, tá, com exudato esverdeado. Aqui, no caso, a conduta seria a administração de antibióticos, tá? Bom, um outro aspecto a ser avaliado, muito importante na escolha, né, da conduta que tipo de curativo vai ser realizado, é a questão da drenagem, ou seja, o exudato. Como eu já expliquei em aulas anteriores, ele será o primeiro critério de escolha para estabelecimento de conduta e, posteriormente, né, o tipo de curativo e o tipo de cobertura que vai ser utilizado, tá? Então, a drenagem, né, o exudato, ele deve ser descrito em termos de volume e de característica, tá? Então, olha, em termos de volume, eu vou anotar e perceber que ele é baixo, moderado, alto ou elevado, tá? Então, eu tenho isso. Olha,
uma ferida cujo leito encontra-se ressecado requer intervenções para aumentar sua umidade e assim proporcionar a cicatrização tecidual. Uma lesão com tecido seco, uma lesão seca, ela requer aí, se não tiver nenhuma cobertura especial, pelo menos a gase umedecida com soro fisiológico, né, quando não houver essas coberturas especiais, tá? Dizemos que uma ferida apresenta, presta atenção aqui, olha, secreção máxima ou copiosa quando, ao removermos as coberturas ou as gases, percebemos que elas, né, estão completamente molhadas pelo exudato. Tem muito exudato, é que se nós fizermos um curativo hoje, né, ele não aguenta até amanhã. Né? Se fizermos um curativo pela parte da manhã, à noite ele já se soltou por excesso de umidade, então nós classificamos essa lesão como uma ferida, uma lesão exudativa, altamente exudativa. Tá? Nós já vamos ver que se a ferida, temos claro que se a ferida está seca, nós temos que fornecer umidade a ela. Se não temos uma cobertura especial, nós devemos umedecer as gases. Se uma lesão ela está altamente exudativa, nós temos que colocar gases para controlar o excesso de umidade, para retirar, porque também a lesão com muita umidade, ela não gosta, ela terá o seu processo de cicatrização retardado, prejudicado. Determinadas coberturas, vejam aqui, olha, auxiliam na remoção do excesso de exudato e outras permitem que o meio esteja sempre úmido, tá? Essas informações você vai ter mais adiante no curso, tá? Algumas pessoas adotam o termo secreção e outras exudato, portanto, iremos esclarecer. Por definição, transudato consiste em um líquido límpido, consistindo em água e pequenas partículas. Já o exudato contém elementos maiores, como células e proteínas, tá? Restos de tecido, tá? Então, o termo exudato, ele é mais utilizado, ele é melhor utilizado do que o termo secreção, tá? Um outro aspecto que nós temos que levar em conta na nossa avaliação é a extensão da lesão, tá? A extensão e a forma de uma ferida também precisam ser avaliadas e registradas. Em feridas mais superficiais, podem ser feitas apenas a medição de sua superfície diária. Olha aqui, tá? Como demonstrado nas figuras a seguir. Então, utiliza-se uma régua, tá? Essa régua deve estar limpa, tá? E não deve, ou não deveria encostar. Alguns serviços, eles compram a régua de papel, tá? E aí coloca só para aquela medição daquele paciente. É importante avaliar isso, fazer esse tipo de avaliação e anotação, para que, com as medidas que nós estamos tomando, a gente possa avaliar se a ferida está fechando, se ela está aumentando ou se ela está da mesma forma que de um tempo atrás, ao estabelecermos a nossa conduta. Aqui, olha, também é feita a extensão da lesão, se ela for uma extensão irregular. Aqui, percebam só que é um plástico de uma gase, de um pacotinho de gase. Aqui vai, com essa ajuda dessa caneta, vai fazer o quê? Vai fazer o contorno da lesão. Isso vai ser registrado. Não é muito usual ser feito, tá? Medir a profundidade, o solapamento, né, que é o deslocamento de tecido subjacente da pele íntegra. Quando, né, eu vejo a lesão, e só que ela continua para dentro quando eu suspendo a pele. Isso aí chama-se solapamento, tá? E o solapamento nós utilizamos para saber aonde que está o solapamento com a utilização de um reloginho, tá? Visualmente, né, imaginariamente, nós vamos colocar um relógio, né, lá na lesão do paciente. Percebam aqui, ó. Então, aqui, ó, qual a ajuda do relógio? Aqui, ó, imagine essa lesão sacral aqui, ó. Aqui, ó, mais ou menos está aqui o sentido cefálico do paciente, aqui o sentido podálico, tá? Então cabeça para cá,
10 para cá. Então, perceba ali, olha, visualmente, olha, as 12 horas do relógio estariam aqui, olha, às 3, às 6 e às 9. Como é que eu descreveria essa lesão? Tá? Então, percebam aqui que eu tenho um pouco de tecido de granulação misturado com necrose liquefeita, tá? Se essa necrose liquefeita, essa fibrina, ela parar de receber umidade, ela vai se tornar enegrecida. Nós temos aqui, olha, mais ou menos 80% da lesão com necrose. É um pouco difícil, mas podemos ainda descrever como é que é essa lesão. Percebam aqui, ó, lesão sacral, ou seja, a região sacral, tá? De 10, olha aqui, ó, de 10 a 12 centímetros, mais ou menos, né? Com tecido necrosado entre, olha aqui, ó, tecido necrosado entre 9, aqui, olha, até as 2 horas, tá? Ocupando 70, olha aqui, ó, a 80% de toda a lesão. E 20% de tecido, olha, parcialmente granulado. Tá? Aqui, ó, 20% do tecido parcialmente granulado. Essa é uma opção de ser feita a descrição da lesão. Nós estabelecemos conduta e dali a uma semana podemos reavaliar, ver se, como é que está. A pele circunvizinha, ou seja, vem aqui, ó, essa pele aqui, ó, ao redor da lesão, ela também deve ser descrita, tá? Ela deve ser também avaliada. E se ela estiver alterada, ela pode estar alterada dessa forma aqui, ó. Em relação à sua coloração, ela pode estar esbranquiçada. O que significa? Que falta de fluxo sanguíneo ou insuficiência arterial. Se ela estiver azulada, pode ser cianose, falta intensa de oxigênio devido à insuficiência arterial, cardíaca ou doença respiratória. Tá? Ela pode estar enegrecida, né? Necrose em decorrência de doença arterial grave, ela pode estar seca e delgada, ou seja, seca e fina. E o significado disso é atrofia cutânea devido à falta de nutrição da pele. Tá? Uma nutrição prejudicada do paciente como um todo. Se tiver eritematosa, com edema e endurecimento anormal da pele, pode ser sinais de inflamação, podendo estar acompanhada ou não de infecção. Lembrando que eritema ou vermelhidão, edema ou inchaço, né, eles são sinais clássicos de inflamação. Se tiver, né, alteração da hidratação e do turgor, o turgor é essa capacidade de retornar, né, quando esticada ao seu estado original, né, pode estar diminuídos na pele de idosos e deve ser avaliada pela técnica de palpação em pinça, que é a que eu fiz aqui, observando o seu tempo de retorno à posição inicial. A pele pode estar macerada, tá? Pode estar ressecada, e pode estar descamada, tá? Essas também são todas alterações, né, com significado. E podemos, na medida do possível, estar estabelecendo condutas para a melhoria geral dessas alterações da pele circunvizinha, ou seja, da pele ao redor da lesão, tá? Lembrando que essa pele ao redor da lesão, quanto mais próxima da lesão ela estiver, mais próxima, essa parte aqui pode se tornar uma lesão se não estabelecido condutas corretamente. A presença de dor também pode ser avaliada, né? Aí com métodos aí de escala, o paciente pode estabelecer, né? Por essas réguas de dor, desculpa um pouco do barulho, tá? Mas é essa forma mesmo que a gente, né, faz a gravação, não tem jeito, né, de diminuir esses contratempos, tá? Então, nós podemos perguntar ao paciente como é que está a dor dele, numa escala de 1 a 10, ou então nas carinhas aqui, tá? E quando a dor aumenta de intensidade, presta atenção. Não tá, estou cuidando do paciente, ele não estava queixando de dor. E subitamente, de um dia para o outro, né, ele
a dor aumenta de intensidade de modo súbito, tá? E acompanhada de odor e secreção, é um indicativo forte de infecção, tá? A gente avalia as bordas da lesão também, tá? Essa avaliação de bordas permite informações acerca do tempo de existência dessa lesão, da etiologia, da terapêutica eficaz ou ineficaz. As bordas da lesão elas mostram toda a história da lesão, tá? As células primárias, aqui, ó, vem aqui comigo, ó, isso aqui é muito importante, tá? Vou dar uma parada aí, ó. As células primárias, responsáveis pela epitelização e contração da lesão. Contração da lesão é a terceira fase da cicatrização. Então, essas células primárias, elas se encontram nas bordas. A ferida, como é que a cicatrização pode acontecer? Ela pode acontecer de primeira intenção, quando as bordas estão juntinhas, quando é uma sutura. De segunda intenção, que é a que nós mais tratamos, e aí na segunda intenção, a lesão ela fecha de fora para dentro, ela vai diminuindo de tamanho. E nas bordas desta lesão, que está fechando por segunda intenção, é que se encontram as células mais importantes para a cicatrização. Então, nós vamos ver mais para frente, nós devemos ter muito cuidados com as bordas. Essas bordas não devem ser esfregadas, não devem ser limpas com sabão, com água de preferência, e aí com soro fisiológico, tá? Quando eu for fazer o curativo, elas não devem ser muito apertadas, as gazinhas não podem estar fazendo pressão extra sobre essas bordas, do contrário, vai macerar, vai cortar a circulação, tá? Então, o manejo das bordas é extremamente importante, tá? Sendo assim, o manejo, o remodelamento da mesma, né, das bordas, expõe o tecido saudável e favorece o processo de cicatrização, que nós vamos falar, né, desse manejo de bordas em aulas futuras, tá? Então, já observemos, lesão, as bordas da lesão contam a história dessa lesão, tá? E nas bordas estão as células que proporcionarão a cicatrização dessa lesão, porque ela fecha da borda para o centro. O manejo de bordas vai remover e modelar, retirando as bordas necróticas, amarelas ou negras, tá? As bordas com queratoses ou calos, as bordas, tem borda enrolada, vai ter que moldar, bordas que podem estar abrigando biofilme e bordas com crostas ou ressecadas, tá? Esse é o manejo de borda que nós vamos ver mais para frente. Tá? Nós também devemos aí, na nossa avaliação, examinar os membros inferiores, tá? E aí, lesões, úlceras arteriais, úlceras venosas, úlceras mistas, tá? Então, o que que nós avaliamos, né, em membros inferiores? A temperatura dos membros, olha aqui, ó, pelo método de palpação, os pulsos também, né, pelo método de palpação, a coloração pelo método de inspeção bilateral, a gente vê como que estão a cor dos dois membros, tá? E a mobilidade de panturrilhas, vejam aqui, ó, é importante para afastar a hipótese, a probabilidade de trombose venosa profunda, tá? Se as panturrilhas estiverem livres, tá? Aí tá ok, tá bacana. Se não, estiverem dolorosas e fixas, endurecidas, é um indicativo forte de, né, acompanhado de dor, é um indicativo forte de trombose venosa profunda. Bacana? Agradeço aí a participação de vocês, essas foram as principais referências utilizadas, tá? Até a próxima aula, um forte abraço.